Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, seja bem-vindo ao meu canal aí onde você consegue saber as datas de visto para fazer o agendamento, né, para tirar o visto de turista. Prometi para vocês aí que eu ia gravar um vídeo fazendo o preenchimento do DS-160 e consequentemente, né, fazendo toda a parte de preenchimento e tudo mais, até a parte ali de confirmação, tá? Então você que é novo no canal, se inscreva aí no canal, me ajuda muito, tá? Para o canal crescer, para a gente alcançar cada vez mais pessoas. Meu intuito é ajudar você nesse processo de preenchimento de DS-160 e agendamento de visto, tá? Então, você que já é inscrito, dá um like no canal, me ajuda muito também. Se puder compartilhar para algum amigo aí que esteja em busca do preenchimento, queira fazer o agendamento aí, esteja buscando visto, para ele conseguir saber essas informações, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Estou aqui na parte aqui do preenchimento do DS-160. Então, esse daqui é o site oficial. Para quem quiser o link, eu deixo sempre embaixo dos vídeos ali, junto com o link de preenchimento também do cadastro de agendamento, tá? Então, depois que você agendar o seu processo, você consegue fazer a parte de agendamento de visto, tá? Mas primeiro você tem que preencher o DS-160, que é um documento que vai levar todas as suas informações aí para o dia da entrevista, tá? Então aqui no site eu tenho essa parte inicial aqui falando algumas informações sobre o preenchimento e algumas informações aqui também se você está preenchendo pela primeira vez ou se você vai fazer alguma edição no seu formulário, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer o meu preenchimento aqui, digamos que eu vou colocar, tá, que eu sou da região de São Paulo, então eu tenho que escolher aqui primeiro Brasil e a região onde eu quero fazer a minha entrevista, tá? Então, por exemplo, as regiões onde eu tenho data mais próxima, que eu costumo mostrar nos meus vídeos, é Recife, tá? E algumas regiões também em Porto Alegre. Mas aqui de São Paulo, digamos que eu seja aqui de São Paulo, eu vou colocar, tá, a minha região para entrevista. Então, código de segurança. E aí eu dou início aqui na parte de Start. Aqui tá falando sobre algumas competências, tá? A questão do preenchimento da S160. Se você quiser, você pode depois aqui, ó, na parte de tradução, tá vendo? Você consegue verificar certinho o que eles estão falando. Eu sempre aconselho para você que vai preencher o DS-160, fazer a tradução, tá? Coloca para português, porque você vai ter certeza daquilo que você está preenchendo e daquilo que você está entendendo. Então você coloca em concordo, tá? E aí ele dá sequência ao preenchimento. Então aqui, ó, tá vendo esse número? Esse número aqui é o número que você vai utilizar para fazer o agendamento. Esse número vai estar no seu DS-160 e ele vai estar na folha do seu agendamento. Então é sempre bom você fazer o quê? Você copiar esse número e aí você faz, salva ele em algum lugar, um bloco de notas ou alguma coisa assim. Então eu vou copiar, eu vou colocar aqui num bloco de notas para ficar mais fácil aqui para a gente usar o número caso a página caia, tá? Isso acontece muito aqui na hora de você fazer o preenchimento. Aqui eu tenho perguntas de segurança, tá? Então sempre tentem colocar essas perguntas de segurança da forma mais fácil possível, tá? Então se você não conseguir traduzir, você coloca aqui, ó, tá vendo? Qual é o nome da mãe da sua mãe? E aí você vai colocar, por exemplo, digamos que eu coloque aqui, ó, Maria, tá? Esse daqui é o nome, e aí sempre que cair a página, você vai utilizar a numeração do seu DS-160 mais algumas informações que vão aparecer lá na frente. Então eu cliquei em continuar e eu já começo a preencher aqui, tá bom? Então, se eu colocar em traduzir, eu tenho aqui, ó, sobrenome, recebem nomes e tá aqui nome completo. O que você vai colocar aqui? Ele vai perguntar para você o seu sobrenome e o seu primeiro nome. Tá? Então você vai colocar primeiro o sobrenome e segundo o sobrenome. O que vai acontecer? Você tem que colocar um nome que tá certinho no seu passaporte, que é o surname e o first name. Tá? Então se você colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar Miranda e aí no nome eu vou colocar aqui, por exemplo, só Lucas. Lógico que no seu passaporte você consegue ver lá certinho como está o seu nome e sobrenome e depois você vai colocar ele completo aqui nessa página, tá bom?
Descendo aqui mais um pouco, eu tenho aqui, ó, falando para você, ó, você já usou outros nomes, nome de solteiro, alguma coisa assim. Se você foi casado, terminou, separou, trocou de nome, ou você era solteiro, casou e trocou de nome, você vai colocar sim, e você vai colocar o nome que você tinha e o nome que você tem. Muitas pessoas ainda que são solteiras, aí vão colocar que não, e aí dá continuidade. Você tem um código referente ao seu nome, tá perguntando o quê? Se você tem algum código, algum tipo de identificação diferente do nosso aqui, que no caso seria o nome, e que você queira colocar. A grande maioria dos brasileiros não vão colocar isso, então a gente vai colocar não. Você vai colocar o seu sexo e aí você vai colocar o seu estado civil, tá bom? Então, colocando aqui o estado civil, data de nascimento, tá? Você coloca aí uma data, a data de nascimento sua certinho dos seus meses, tá? Então você vai colocar aí cidade, estado, província e país. Vamos lá, aqui, tá? Então, você fez essa primeira parte, eu sempre aconselho, terminou de preencher, você vem aqui, ó, salvar, tá? Aí ele vai salvar, vai colocar aqui as informações das suas aplicações, fala sobre o dia, né? Depois, se você quiser ler certinho, você traduz e você consegue saber os dados certinho, tá? Então, eu coloquei próximo passo. E aí ele vai me perguntar aqui, ó, teve outra nacionalidade, tá? Então você vai colocar aí não, se você não teve. Você é residente permanente, tá? No caso do país, você é residente permanente de um país, região diferente do seu, aí você vai verificar, tá? De acordo com as suas informações, você vai colocar aquilo que está de acordo com o seu perfil, tá? Nome de identificação nacional. Aqui você pode colocar o seu RG ou o seu CPF, tá bom? Então, aí ele vai perguntar sobre seguro social, tá? Esse seguro social, seria o seguro social nos Estados Unidos. Então, se você está fazendo seu preenchimento pela primeira vez, você não vai precisar esse seguro social, tá? Então você vai colocar não se aplica, e aí você vem aqui em salvar de novo. Aí ele vai perguntar sobre a região aqui, ó. Lembrando, ainda bem que eu até esqueci dessa parte, porque sempre que você esquecer de alguma informação importante, ele vai trazer aqui essa mensagem de alerta e vai pedir para você colocar, tá? Preencher essa informação correta. Então, Brasil, salvei, aí ele salvou a aplicação. Por que eu sempre fico colocando para salvar a aplicação? Porque é comum o site cair. Esse aqui é um site universal para todas as pessoas fazerem o preenchimento. Então, se você está preenchendo, tá lá no quinto passo e você não salvou nada, quando você voltar, ele vai voltar ou pela metade ou às vezes sem nenhuma informação, tá? Já aconteceu isso. Então aqui ele vai pedir o tipo de visto que você está pleiteando, tá? Então, por exemplo, aqui o visto mais comum que a gente vai colocar, tá? Que é o visto temporário de business ou prazer aí no caso, no sentido aí de viagem e tal, diversão. Então, você vai especificar, tá? Geralmente as pessoas elas costumam colocar B1 e B2 ou B2, tá? Eu costumo sempre aconselhar para colocar B2, porque se você está procurando fazer uma viagem simplesmente a passeio de férias, é a coisa mais fácil a se fazer, tá? Mas você pode colocar B1 e B2 se você pretende depois voltar lá para os Estados Unidos para uma reunião de negócios ou uma palestra ou algo do tipo. Então acaba te ajudando nesse sentido, tá? Aí depois ele está perguntando sobre planos específicos. Você tem planos de viagem específicos, tá? Então o que você vai fazer? Você tem planos específicos, porém os seus planos específicos são o quê? De questão de viagem, você só pretende ir para os Estados Unidos, mas ainda não tem nada especificado. Então, é sempre bom a gente colocar não, porque se você colocar sim, ele vai pedir muito mais informações. Se você realmente tem já um lugar para ir, um lugar para ficar. Costumamos fazer isso quando a pessoa pretende ir para uma reunião, para uma palestra, alguma coisa, então ela já vai ficar num lugar, ela tem um lugar para ir, ela sabe, tem a data certinho. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente vai colocar aqui, tá? Uma data que pretendemos ir aí para a região. Então, 2024, tá? Duração.
sempre coloque aqui certo, tá? Anos, meses, semanas, dias, menos de 24 horas, que é no caso se você vai fazer aí uma parada nos Estados Unidos para ir para um outro lugar, você vai fazer uma conexão, tem isso também, tá? Então é sempre bom você colocar a quantidade de dias e você responder certo a quantidade de dias e o dia que você pretende ir, tá? Aí aqui ele vai perguntar endereço, rua, região, aqui ele vai perguntar algumas informações de onde você queira ir. O que o próprio site do consulado aconselha, que você coloque regiões, por exemplo, se você vai para Nova York, eles pedem para você colocar o quê? Um lugar a reservar, ou o melhor, hotel a reservar em Nova York. Ou, por exemplo, vai para Orlando, hotel a reservar em Orlando, tá? Aí aqui ele pede a informação opcional, cidade, tá? Então você vai colocar aqui a cidade, por exemplo, de Orlando, que no caso seria a Flórida, ou se você for, por exemplo, para Nova York, a cidade de Nova York, tá? Então vamos colocar aqui, ó, que eu tenho salvo aqui as informações. Cidade, mesma coisa. Nova York City, e o estado aqui a gente coloca em Nova York. CEP, como a gente não sabe, a gente vai colocar aqui 555. Aqui ele está perguntando qual tipo de pessoa, tá, vai pagar para você, ou se você vai pagar a sua viagem sozinho. Se você colocar sozinho, você vai ter que comprovar com recursos financeiros próprios. Se é outra pessoa, um empregador, um empregada nos Estados Unidos ou uma empresa, você vai ter que colocar as informações dela. O comum seria auto, que no caso seria self, ali a própria pessoa vai fazer isso. Então eu vou salvar as informações e vou para a próxima opção. Aqui na próxima opção, está perguntando para você se você pretende fazer uma viagem com mais alguma pessoa. Se você pretende fazer, você vai colocar aqui sim, e depois ele vai pedir as informações dessa outra pessoa. Então você vai ter que ter todas as informações. Se a pessoa tiver, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ter que colocar alguma pessoa que já esteja lá ou algo do tipo assim, tá? Aí ele está perguntando agora para você se você já esteve nos Estados Unidos, já foi emitido um visto dos Estados Unidos ou já teve um visto americano negado, tá? Então você vai colocar, por exemplo, de acordo com as suas informações. E aí, o que você vai colocar aqui, ó? Já teve um visto negado? É no caso, se você foi fazer entrevista e por algum motivo negaram o seu visto, você vai colocar que você teve o visto negado e aí ele vai perguntar o porquê. É aqui aonde você vai colocar a sua defesa, informando o motivo que você acha que foi negado, entendeu? Porque sempre que eles negam o seu visto, eles vão colocar uma observação ali interna deles mesmo do motivo da negação. E aí você vai colocar a sua defesa, tá? Se você não teve, você vai colocar não. Alguém já entrou com um pedido de imigrante em seu nome, que é o quê? Se você tem um parente nos Estados Unidos, alguém lá nos Estados Unidos que é cidadão americano ou tem residência, e aí essa pessoa entrou com um pedido para você, você já entrou com esse pedido, você já fez alguma solicitação de imigração, você vai colocar que sim, caso contrário, você vai colocar que não. E aí vamos lá, salvar para a próxima. O sistema está muito bom, estou aqui na quinta, sexta parte, até agora não caiu. Eu tenho aqui a parte de endereço, tá? Então você vai colocar suas informações do seu endereço. Então, por exemplo, aí questões, se você for colocar aqui informações, você pode colocar suas informações opcionais. Eu costumo colocar ou aconselhar para a pessoa colocar o bairro onde é situado, tá? Porque ajuda bastante também, mas não é algo obrigatório, tá bom? Província São Paulo, código postal, a região onde é situado o seu endereço. E aí aqui está perguntando se o seu endereço ele é correspondente ao endereço que você receba alguma correspondência, tá?
Então, na maioria das pessoas, sim. E aí depois você vai colocar as suas informações aí telefônicas, tá? Se você tiver um telefone principal só e não quiser colocar as outras coisas, você pode colocar sim, tá? Um telefone principal não precisa ser fixo, pode ser um telefone móvel, e aí você dá continuidade. Você usou algum outro número de telefone nos 5 anos? Se você não tiver, você pode colocar que não. E-mail. Aí você pode colocar aqui, ó, você usou outros endereços de e-mail? Se você não usou, você coloca que não. E aí aqui está perguntando sobre mídias sociais. É muito importante que você coloque as suas mídias sociais, porque eles vão verificar sim. Antes do governo Trump, eles já investigavam, porém depois do governo eles começaram a investigar muito mais e com certeza eles vão investigar suas redes sociais para ver se você tem um perfil de acordo com aquilo que você está colocando, tá? Eles vão fazer um julgamento sim, eles vão ver, por exemplo, se você está pedindo um visto de turista, eles vão ver se você tem costume de viajar. Eles precisam ter essas informações e eles vão acessar suas redes sociais para ver se isso condiz com aquilo que você está preenchendo, tá? Então você vai colocar a sua rede social mais acessada, por exemplo, o Instagram, que é hoje o que todo mundo acaba colocando, tá? Vai colocar as suas informações aí, qual é o arroba da sua rede social, e aqui ele está perguntando se você deseja fornecer informações de, por exemplo, uma outra rede social que você tem. Quem é autônomo, isso daqui é a grande sacada. Por quê? Porque você vai colocar a rede social da sua empresa, a rede social, por exemplo, do YouTube, do Instagram, Facebook, e você vai colocar para eles verem isso. Então vai reforçar ainda mais o seu pedido de visto. E aí eu coloco aqui, por exemplo, se sim ou se não. Se eu colocar aqui sim, ele vai abrir aqui uma outra aba, tá? Para você colocar suas informações. E aí eu dou continuidade e aí eu tenho aqui tudo certinho. Então eu venho aqui, próximo passo. Vamos lá. Tipo de documento, no caso, seu passaporte de viagem. Aí eu tenho regular, oficial, diplomático. Aí aqui, ó, vamos colocar aqui como a parte em inglês. Deixa eu ver se ele vai traduzir. Não, não vai. Mas ele passa aqui, por exemplo, se é diplomático ou se é outro tipo de passaporte. A grande maioria das pessoas vai colocar como regular. E aí você vai colocar o número do seu passaporte, tá? Que ele é acompanhado por 2 letras e 6 dígitos, tá? Então, quando você for preencher, se atentem a o seguinte ponto: coloquem igualzinho como está no seu passaporte, tá? Nunca coloque diferente, verifique várias vezes se você está colocando certo, porque pode acontecer de você colocar errado, tá? Então, você vai colocar aqui o número do seu passaporte, e aí esse número de passaporte que é onde você vai utilizar para fazer o preenchimento ali e fazer o seu agendamento, tá? O seu passaporte, o número do seu passaporte. Tá perguntando aqui se você tem no livro, tá? Se você tem alguma numeração de livro desse passaporte. Brasileiras, a grande maioria vai colocar que não. E aí você vai colocar aqui país, autoridade que emitiu o seu passaporte. Por exemplo, você vai colocar aqui região de São Paulo, província de São Paulo e Brasil no final. E aí você vai colocar a data de emissão do seu passaporte. Então, a data de emissão do seu passaporte, quando você tira, ele é equivalente a 10 anos. Então, quando ele for emitido, você vai colocar ali a data certinho que tem, que é data de início e data de término. Então, ele sempre vence, se eu não me engano, é um dia antes, tá? Da data de emissão. E aí você consegue visualizar, geralmente eles ficam na parte inferior do rodapé, tá? Você já perdeu seu passaporte ou foi roubado? E agora na próxima fase, ele vai pedir, tá? Contato de pessoas ou organizações que você tenha lá nos Estados Unidos que vão te receber ou algum lugar que você vai estar. Só que como você não vai lá com o lugar certo, você vai para a entrevista dizendo apenas que você quer para os Estados Unidos, então você vai colocar como não se aplica, tá? E aí ele vai perguntar, por exemplo, o nome de organização e aqui você não consegue colocar se você tem ou não, tá? Então aí você não consegue colocar não se aplica para os dois. Então o que você vai fazer? Você vai colocar hotel a reservar em Nova York.
E aí você vai colocar relacionamento com você, você vai colocar outros, tá? Por quê? Aqui, se alguém for te receber, você vai colocar lá fulano de tal, e aí você pode colocar que ele é um parente, cônjuge, um amigo, tudo mais, ou uma empresa. Se você vai para lá viagem, você tem que colocar que você pretende apenas ir para o lugar. Por exemplo, você pretende ir a um hotel a reservar em Nova York. Ah, mas que hotel vai ser esse? Não, eu não tenho informações desse hotel. Então você vai colocar como outro porque está aberto essa situação ainda. Você está buscando um visto para depois saber para onde você vai. Tá? Nunca comprem passagem antes, nunca levem passagem no dia da entrevista dizendo que você já tem tudo programado e tal, porque pode soar como um ar de arrogância para eles. Tá? Então aí você vai colocar endereço a mesma coisa, hotel reservado em Nova York, opções se você quiser colocar, cidade, aí você vai colocar cidade de Nova York, o estado, mesma coisa também. Aqui, Nova York, o CEP, mesma coisa. Número de telefone, você vai colocar um número fictício, mesma coisa também. Endereço de e-mail, não se aplica, tá? O CEP ali é sempre bom você colocar o CEP assim, ó, certinho como tá ali, porque senão ele vai dar problema, tá? O 555 ele passa. Se você coloca outro, ele não vai passar. E aí agora eu tô aqui na parte, tá? De informações familiares. E aí você vai colocar o nome de pai e mãe. E aí você tem que colocar essas informações e ele vai pedir, por exemplo, a questão de data de nascimento. Se você não souber a data de nascimento, não tem problema, tá? Eles não vão buscar isso, encrespar em relação a isso. Mas assim, se você não colocar nem de pai nem de mãe, ou não sabe nome de pai, não sabe nome de mãe, pode ser que eles tenham um pouco de dúvida, tá? Mas não que isso vai te gerar algum problema. E ele está perguntando se o seu pai está nos Estados Unidos, se sim ou se não, tá? Você precisa colocar de acordo com o seu perfil, você tem que colocar suas informações lá. As informações de acordo com você e com a sua vida, tá? Então você consegue preencher certinho isso daí. E é a mesma coisa também. Você tem algum parente imediato, não incluindo pais nos Estados Unidos? Mesma coisa. E aqui você tem outros parentes nos Estados Unidos? Se você tiver, você coloca. Se você não tiver, por exemplo, eu tive um parente que eu não conhecia, que está lá nos Estados Unidos e não sei o que, dizem que ele foi, não sei, você não tem proximidade nenhuma com essa pessoa, aí você vai colocar que não, também, tá? Mas se você conhece, sabe que ele está lá e tudo mais, é bom você sempre colocar, nunca falte com a verdade. Próxima opção, tá? Ele vai perguntar aqui para você ocupação primária, tá? Ele vai perguntar aqui se você tem algumas informações referentes à sua ocupação. Se você tem uma profissão, ela não está aqui, você coloca outro e coloca a profissão que você tem. Se você é autônomo, você vai colocar aqui o negócio, tá? Então aí você vai colocar essa informação e você vai colocar aqui a informação que você tem sua, tá? Então, por exemplo, você é um profissional autônomo. Você vai colocar essa informação porque você é um profissional autônomo, só que você é um engenheiro, tá? Nessa função aqui. Digamos que, por exemplo, eu tenho até essa função aqui de engenheiro, mas digamos que você seja um contador ou alguma coisa assim, você não tenha, tá? Você consegue colocar ela aqui. Empregador atual, o nome da escola, tá? Se você é autônomo, você vai colocar o negócio e o nome da sua empresa. Se o nome da sua empresa for o seu nome, você pode colocar aqui o nome certinho, tá? Porque aí você vai levar a documentação e vai confirmar para você. Aí você vai colocar as informações da sua empresa ou da empresa que te contratou. O número de telefone. E a região aqui Brasil e a data de início. Se você for empregado ou autônomo e está nessa área há menos de 5 anos, eles vão pedir para você colocar aqui se você está nessa empresa até agora, quanto tempo você esteve
e quanto tempo você esteve na outra. Se você está no seu trabalho há mais de 5 anos, você não precisa colocar nenhuma outra informação. Pode ser essa mesmo, tá? Então aí você coloca a data onde você entrou, que você começou a trabalhar na sua empresa, para eles terem a informação. Renda, mesma coisa de renda. Coloquem a renda que você tem certinho. Não queira colocar renda a mais, não queira esconder informações. Se você tem uma renda de 5, 6, 7, renda alta, você coloca a sua renda e essa renda ela tem que estar de acordo com o seu imposto de renda, tá? Já houve casos de pedirem imposto de renda no consulado e a pessoa colocar lá no imposto de renda que ela receberia menos e o consulado negar o visto porque essa pessoa fez isso errado. Ele pode dizer para você assim, olha, se você não compactou com as regras do seu país, você não faz seu imposto de renda certo, você já tem uma vida fora da lei, por que eu vou emitir um visto para você? Eles podem pensar dessa forma, ainda mais por questão de renda e imposto, que eles têm como um imposto ali mais importante nos Estados Unidos. Então, quando você for colocar sua renda, você coloca, por exemplo, aqui, 5 mil, você vai colocar desse jeito. Não coloquem dessa maneira, tá? E não coloquem, por exemplo, 5.000, porque eles podem entender que você ganha 50 mil. E aí na hora que você for fazer lá a sua entrevista, eles vão perguntar para você e vai ter algum problema, tá? Na parte de descreva brevemente as funções, você vai colocar aqui as funções que você tem no seu cargo, que você faz, para que eles consigam ter uma informação breve sobre você, tá? E aí, com essa função, você consegue esclarecer um pouco para eles. Vou colocar aqui. Lembrando que você tem que colocar o nome, tá? Da sua própria função, e nas informações breves aqui você também vai escrever as suas informações, o que você faz na sua empresa e tudo mais, tá bom? Coloquei aqui. E aí você vai colocar. Vamos lá. Onde você trabalhava anteriormente. E aí você vai colocar a informação sua, de quanto tempo você ficou na sua empresa e tudo mais, e aí eles vão perguntar essas informações para você. Frequentou alguma instituição de ensino no nível secundário superior? Você vai colocar que sim ou que não, tá? E aí você vai colocar os nomes aqui, por exemplo, da sua instituição que você fez, nome da faculdade, qual diploma você tem, quando você começou, quando você terminou. Lembrando que aqui, secundário ou superior, ele não está perguntando médio, tá? É faculdade para cima. E aí aqui ele vai perguntar: você pertence aí a um clã ou alguma tribo? Você vai colocar aqui não, se você não pertencer. Idioma, tá? É sempre bom você colocar o seu idioma e os próximos que você venha a falar. Já viajou para algum país? Sim ou não, tá? É sempre bom você ter viagens fora que não incluam os Estados Unidos. Não é obrigatório, mas é sempre bom porque eles vão entender que você já viajou para fora e que o país deles é só mais um que você vai, e não o primeiro país que você vai. É bem arriscado você ser uma pessoa que está indo lá viajar pela primeira vez do que uma pessoa que já viajou para outros lugares e está indo lá para o país pela primeira vez, mas é só mais um país, tá? Você já pertenceu, contribuiu, trabalha em alguma organização profissional, e aí você vai colocar também isso. Você tem alguma habilidade ou treinamento especial com armas de fogo? Se você teve, você vai colocar. Se você, por exemplo, é policial, é militar, é alguma coisa e você teve, não omita isso, você pode colocar. E aí você vai colocar aqui, tá? Explique o que você já fez, o que você já foi. Você já serviu ao exército, você já serviu, foi membro de uma entidade e tal. Aí você vai colocar se você já teve ou não. E seguindo aqui para a próxima, você vai responder aqui as perguntas de segurança, tá? A grande maioria das pessoas você vai preencher como não. Se você for lendo aqui depois, você vai preencher como não. Mas, se você tiver alguma informação que for sim, você coloca aqui.
você leia todas essas informações. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês como não, tá? Porque comumente você vai fazer isso, mas para ler, para ver certinho qual são essas perguntas e se elas se enquadram com o que você vive com o seu perfil, tá? Não saia preenchendo isso aqui sem nenhum conhecimento, tá? Por quê? Porque às vezes você pode chegar lá e eles te perguntarem alguma coisa e você falar que sim, e aí acabar que você colocou que não no seu formulário e eles podem acabar encrespando com isso, ou até mesmo quando você for entrar nos Estados Unidos pela primeira vez, e aí eles podem pegar o seu DS-160 e querer saber informações, tá? Já tive colegas que foram para a salinha por motivos inexplicáveis, mas já foram para a salinha e eles pediram o DS-160 da pessoa. Eles pegaram o DS-160 da pessoa e perguntaram informação por informação para ver se estava certo. Então é sempre bom deixar certinho e atualizado. Depois que você preencher tudo aquilo, ele vai te mandar para essa página aqui de fazer revisão das suas informações, tá? E aí você consegue fazer a revisão, ver se você errou alguma coisa ou não. E aí você passa para a próxima informação aqui, ó, as suas informações da viagem. E aí você vai ler tudo certinho. Leia palavra por palavra, número por número, para que não tenha nenhum erro, tá? Todos os nomes, se tá certinho, primeiro nome, segundo nome, se tá com renda certinho, se saiu as informações, se as suas informações de segurança aqui, ó, elas estão conferindo com o que você colocou, tá? E aí você dá o OK. Aqui, o que vai acontecer? Para você validar o seu valor aqui, o seu preenchimento da DS-160, ele vai pedir aqui a numeração do seu passaporte e aqui, ó, alguém te ajudou a preencher a sua solicitação e tal. Se alguém ajudou, coloca que sim, geralmente uma empresa, uma assessoria. Se você preencher sozinho aí, que eu acho que como você tá vendo esse vídeo e o vídeo de muitas outras pessoas, você quer preencher sozinho, tá? E aí você vai colocar aqui o número do seu passaporte. Então vamos colocar aqui. Palavra de segurança. E aí ele validou para você, tudo certinho, tá? O seu DS-160 está preenchido. E aí você clica agora para ir para confirmação. Na confirmação, você vai ver aqui o número do seu DS-160, as suas informações, seu passaporte, tá? Todas as informações aqui do visto que você quer tirar e algumas informações complementares. O que acontece? Aqui você vai precisar fazer duas coisas. Primeiro você vai imprimir a sua aplicação, tá vendo? Essa aplicação aqui é onde você vai imprimir, porque você vai precisar estudar essa aplicação, ver tudo certinho, se as suas informações que você colocou, elas estão corretas, e você vai fazer uma decoração disso daí, para caso eles te perguntem no dia da entrevista, você saber o que você colocou. E aí depois você vem aqui, ó, para impressão da sua confirmação. Essa confirmação aqui é a que você vai levar lá no dia da sua entrevista, e você também vai levar no dia do CASV. No caso, eles vão fazer o escaneamento dessa confirmação e é onde eles vão validar suas informações que você colocou, tá? Então, primeiro, aqui é onde você vai ter essa única chance de fazer isso. Faz o print da aplicação e depois faz o print da confirmação. E aí você já consegue salvar o seu número da DS-160 para você fazer o agendamento, que aí vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer, tá? Gente, eu tentei fazer esse vídeo aqui o mais rápido possível, pulei algumas informações ali para ficar um vídeo mais dinâmico, porque é um vídeo um pouco mais cansativo, porém eu coloquei as informações que vocês mais vão precisar para fazer esse preenchimento, tá? Então o próximo vídeo aí que eu vou fazer para vocês é fazendo um agendamento,
Lembrando que você ainda que não se inscreveu no canal, eu peço para que você clique, tá? Na parte de se inscrever, me ajuda muito, o canal vai crescendo, eu consigo alcançar outras pessoas aí que estejam nessa seara aí de preenchimento de 160, agendamento e tudo mais, então me ajuda a crescer muito. Você que já é do canal, já sabe dos vídeos que eu faço, clica mais uma vez aí no like, comenta, um obrigado, um ok, valeu, nos comentários aí, porque me ajuda muito, tá? O algoritmo entende que esse vídeo aqui tá alcançando outras pessoas e aí o YouTube vai oferecer esse vídeo meu para as outras pessoas, tá bom? Então, obrigado, gente, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.